Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto do nosso sermão de hoje é o texto do Santo Evangelho. Lucas capítulo 2, veremos do verso 40 até o verso de número 52. Lucas capítulo 2, do verso 40 até o verso de número 52. Vamos ouvir com atenção e fé a palavra do Senhor. Crescia o menino Jesus e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe então lhe disse: Filho, por que fizeste assim comigo? Por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procurai-vos? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Meus irmãos, vamos ao nosso Deus em oração. Misericordioso Deus, que as palavras da minha boca e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Amém. Meus irmãos, durante este período de Natal, talvez muitos de vocês tenham assistido ao filme Esqueceram de Mim, um clássico natalino. Nesse filme, a família McAllister está se preparando para viajar nas suas férias de Natal. Em meio a toda aquela confusão, criança para todo lado, correria para chegar no aeroporto a tempo e não perder o voo para Paris, a família acaba esquecendo o menino Kevin em casa, e só percebem a ausência dele quando eles já estavam no avião. Ao perceber esse grave problema, a mãe então interrompe aquelas férias e faz absolutamente tudo para retornar e encontrar o seu filho. Enquanto isso, como sabemos bem, Kevin enfrenta os homens maus. Kevin enfrenta os homens maus que tentam invadir a casa do seu pai, a casa da sua família, enquanto ele aprende lições bastante importantes sobre responsabilidade ao longo da história. E finalmente, a família se reencontra ao 3º dia. Se pensarmos bem, meus irmãos, Esqueceram de Mim pode ser visto como uma releitura moderna da história de Jesus esquecido no templo. Ambas as histórias falam de meninos amadurecendo, meninos enfrentando desafios únicos nas suas vidas. O menino Kevin, por exemplo, aprende a se barbear sozinho. Ele pede comida sozinho, e cabe lembrar, não havia iFood na época. Ele vai ao supermercado sozinho, fazer as suas compras.
E pasmem, ele vai até a igreja sozinho, com 8 anos. Melhor do que muitos de nós. Kevin vai até a igreja, e lá ele conversa com o velho Sr. Marley, tendo uma conversa bastante encorajadora, bastante edificante. Depois então, ele protege e expulsa os homens maus da casa do seu pai, e ainda limpa toda a bagunça. Percebam as importantes semelhanças nessas histórias. No entanto, meus irmãos, a história do Senhor Jesus, esquecido no templo, tem um significado muito mais profundo. Ela nos mostra que o Deus vivo e verdadeiro, e agora Deus encarnado, estava vivendo e estava crescendo. Crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. É uma história não sobre uma criança esquecida, mas é uma história sobre maturidade. Assim como os McAllister presumiram que Kevin estava com eles todo o tempo, ao longo de todo o tempo, Maria e José também pensaram que Jesus estivesse entre os seus familiares e companheiros de viagem. No entanto, após um dia de peregrinação, eles perceberam que ele não estava mais lá. Preocupados, Maria e José retornam a Jerusalém. E olha só, 3 dias depois, o encontram no templo, sentado entre os mestres da lei, um menino de 12 anos, sentado com os mestres da lei, ouvindo e fazendo muitas perguntas. Mas não apenas fazendo perguntas, pois o texto nos diz que todos estavam maravilhados com a sua sabedoria e com as suas respostas. Um menino de 12 anos, no templo, conversando com os mestres da lei. E não apenas fazendo perguntas pertinentes, mas trazendo respostas, trazendo a verdade. Quando o encontraram, Maria expressou a sua preocupação, como nos diz o verso 48. Meu filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos e te procurávamos. E olha a resposta de Jesus com a maior tranquilidade. Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Ou, como outras traduções dizem, vocês não sabiam que eu deveria estar cuidando das coisas do meu pai? Não sabia que eu deveria estar cuidando dos assuntos do meu pai? Foi com essa resposta que Jesus lembrou a Maria da sua identidade como filho de Deus e da sua missão. Eu vim para fazer a vontade do meu pai. Talvez fosse fácil para Maria esquecer que o seu filho, aquele menino de 12 anos, era o verdadeiro Deus encarnado. E Jesus a lembra. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E, portanto, ao fazer a vontade do seu Pai Celestial, Jesus não estava de forma nenhuma desobedecendo aos seus pais terrenos. Ao fazer a vontade do Pai Celestial, Jesus e nós não estamos desobedecendo a ninguém. Estamos fazendo a vontade de quem importa. Aliás, meus irmãos, esse episódio também aponta para um futuro momento de perda e reencontro. 3 dias. Não é à toa que as Escrituras registram isso. Não é à toa que nós percebemos. Por 3 dias Jesus estava perdido no seu sepulcro, antes dele ressuscitar em glória. Aqui, aos seus 12 anos, Jesus estava colocando em prática já tudo aquilo que ele faria 21 anos depois. Com 12 anos,
Jesus já estava fazendo aquilo, colocando em prática aquilo que ele faria 21 anos depois. Ele viria a Jerusalém durante a Páscoa, desapareceria por 3 dias, de forma que a sua mãe, como vimos no cântico da semana passada, a sua mãe se sentiria tão angustiada, como se uma espada tivesse atravessado a sua alma. Mas ele ressuscitaria, ele ressurgiria, ele reapareceria e seria encontrado vivo ao 3º dia. E quando isso acontecesse, ele seria homem plenamente maduro, o homem plenamente maduro e glorificado, no qual todos nós estamos sendo edificados. Aos seus 12 anos, Jesus já estava colocando em prática aquilo que ele viria a fazer 21 anos depois. Isso nos fala coisas importantes a respeito de maturidade. Aliás, cobramos maturidade das crianças, que elas cresçam, mas ao longo das nossas vidas, como temos amadurecido na fé no Senhor Jesus Cristo? Cobramos de uma criança de 8 anos, mas nos seus 8 anos com Cristo, o quanto você cresceu? O quanto você tem evidenciado a sua maturidade na fé? Assim, meus irmãos. E agora? O que nós podemos aprender com essa história? Bem, Jesus precisou crescer e amadurecer, sendo um homem perfeito em cada fase da sua vida. Vocês já pararam para pensar nisso? Jesus passou pelos terríveis 2 anos, sendo totalmente santo. Jesus passou pela adolescência, sendo totalmente santo e perfeito. Vocês já pararam para pensar nisso? Jesus foi perfeito e santo por toda a sua vida, ao longo de toda a sua vida, para chegar ao ponto de poder cumprir a sua missão, de oferecer a sua própria vida como sacrifício. Se Jesus tivesse sido o louco dos terríveis 2 anos, de nada adiantaria a sua morte na cruz. Ele teria pecado contra os seus pais. Se ele tivesse sido o louco da adolescência, de nada adiantaria a sua santidade posterior. E ele não poderia ter pagado pelos nossos pecados de maneira plena. Jesus foi santo ao longo de toda a sua vida, ao longo de cada fase da sua vida, para que ele pudesse cumprir a sua missão de oferecer a sua própria vida como sacrifício, morrendo na cruz pelos nossos pecados e ressuscitando ao 3º dia, como um homem glorificado, para nos conceder nova vida. O verso 52 resume a nós esse crescimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura ou força, e graça diante de Deus, e não apenas de Deus, mas graça e favor diante dos homens. Esse crescimento, portanto, meus irmãos, ocorreu em 4 áreas específicas no Senhor Jesus, e deve ocorrer em nós também. Jesus crescia em sabedoria, ou seja, na área mental. Jesus crescia em estatura e força, ou seja, na área física. Jesus crescia em graça diante de Deus, ou seja, no seu relacionamento espiritual. E Jesus crescia em graça diante dos homens, na sua área social. Jesus cresceu em 4 áreas específicas: mental, física, espiritual e social. E como membros do corpo de Cristo,
Nós somos chamados a crescer nessas mesmas áreas. Jesus não te chamou só para ser o cara da teologia, para ser o sabichão. Não te chamou para ser só o fortão. Não te chamou para ter só um relacionamento com Ele. Entre eu e Jesus está tudo certo. Se não está certo com a sua noiva, não está certo com Jesus. Portanto, Jesus cresceu também e nós somos chamados a crescer na área social. Efésios 4 nos ensina que Cristo deu dons à igreja para edificar os santos, até que nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita hombridade, varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É para isso que a igreja foi estabelecida, está sendo edificada. Para que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a perfeita hombridade, a perfeita humanidade. Jesus é o ser humano perfeito. E é isso que nós precisamos ser também. É isso que nós precisamos desejar ser também. Assim, meus irmãos, vamos refletir a respeito dessas 4 áreas nas quais Jesus cresceu e nós somos chamados a crescer também. A primeira área, na qual nós precisamos crescer em semelhança a Jesus, é na área mental. No desenvolvimento de sabedoria. Sabedoria, de maneira prática, meus irmãos, é a capacidade de fazer escolhas certas ou de dar respostas certas no momento certo. Sabedoria é a capacidade de fazer escolhas certas no momento certo. Não adianta nada você tomar a decisão certa 20 anos depois do que deveria. Não adianta você tomar uma decisão no momento certo. O momento é agora. Eu tenho que tomar uma decisão. E aí você toma a decisão totalmente errada. Sabedoria é a capacidade de fazer escolhas certas, respostas certas no momento certo. Assim como Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal, nós somos chamados, meus irmãos, a buscar conhecimento na palavra de Deus, a fim de que nós possamos desenvolver esse conhecimento e crescer. Meditar nas Escrituras e saber aplicá-las nas nossas vidas hoje. Hoje. Meditar nas Escrituras e saber aplicá-las nas nossas vidas hoje é essencial para que nós cresçamos. É essencial para que nós desenvolvamos maturidade. Isso, meus irmãos, nos dá uma melhor compreensão do papel da árvore, do conhecimento do bem e do mal no jardim. E do porquê Adão e Eva terem sido temporariamente proibidos de comer dela. Eles podiam comer de todas, até da árvore da vida. Apenas dessa ainda não. Mas eles comeram. A árvore do conhecimento do bem e do mal pode ser entendida como a árvore da maturidade. E Deus queria que nós crescêssemos, nós em Adão e Eva, crescêssemos em maturidade, aprendendo a obedecer a sua palavra. Você acha que é possível crescer na fé? Crescer como um ser humano? Sem a palavra de Deus? Sem o conselho de Deus? E não pense que sem a palavra de Deus você vai estagnar. Não, eu vou parar no mesmo lugar em que eu estava. Eu cheguei até aqui tá bom. É ladeira abaixo. Não pense nisso. Pense nisso
Mas não pense dessa forma. Deus queria que nós crescêssemos em maturidade, aprendendo a obedecer em submissão à sua palavra. Portanto, meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que as suas bênçãos acompanham a obediência. As bênçãos de Deus acompanham a obediência. Deus dará suas bênçãos, derramará suas bênçãos para quem não sabe administrá-las? De maneira nenhuma. Portanto, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que as suas bênçãos acompanham a obediência, enquanto que a consequência da desobediência, qual é? Destruição e maldição. Estamos vendo constantemente, ao longo da história dos nossos dias, estamos vendo aonde a desobediência do homem tem levado a humanidade. Em primeiro lugar, não podemos esquecer, nós precisamos reconhecer que as bênçãos do Senhor acompanham a nossa obediência, enquanto que a consequência da desobediência sempre será, cedo ou tarde, maldição e destruição. Em segundo lugar, precisamos lembrar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não o temor dos homens, não o temor do governo, não o temor dos especialistas seculares, mas é o temor do Senhor. Você quer crescer em sabedoria? Não apenas em conhecimento técnico. Você quer crescer em sabedoria. Fazer as decisões certas no momento certo. Você precisa mais do que nunca da palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não o temor dos especialistas do nosso tempo e dos entendidos. Portanto, meus irmãos, meditar na palavra e aplicá-la em nossas vidas é o único caminho para a verdadeira sabedoria e para a verdadeira maturidade. Esse é o primeiro ponto. Crescimento mental. A segunda área, meus irmãos, é o crescimento em estatura. Crescer em estatura ou força vai além do nosso desenvolvimento corporal, que também é importante. Não somos gnósticos, não acreditamos que a matéria é má. Eu não preciso cuidar do meu corpo, porque afinal de contas não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Isso, no fim das contas, a conclusão desse pensamento é heresia. A conclusão desse tipo de pensamento é heresia. Crescer em estatura ou força vai além do desenvolvimento corporal, mas não é menos do que isso. No entanto, nós precisamos lembrar, conhecer, de que se refere principalmente à capacidade de resistir às tentações e obedecer a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio ao sofrimento e às tentações. Você precisa de força. Você precisa de força para resistir às tentações. Força para resistir em meio ao sofrimento e permanecer obedecendo a Deus. Domínio próprio. Domínio próprio não é simplesmente, meramente, algo mental, algo no seu coração. É dominar o seu corpo, como um todo. É dominar a nós mesmos, controlar os nossos próprios corpos. Hebreus 5, no verso 8, nos ensina que Jesus aprendeu a obediência. Olha só. Hebreus capítulo 5, verso 8, nos diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não só pelas coisas que ele estudou, não só pelas coisas que ele passou, mas Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Pelas coisas que sofreu. Da mesma forma,
Nós somos chamados, meus irmãos, a reconhecer o sofrimento como uma forma de submeter os nossos desejos à vontade de Deus, fortalecendo a nossa capacidade de viver em santidade. Somos chamados a reconhecer o sofrimento como uma forma de submeter os nossos desejos à vontade de Deus, fortalecendo a nossa capacidade de viver em santidade. Obedecer a Deus, novamente, não é apenas um processo mental, não é apenas algo que acontece no seu coração, mas é um processo que exige esforço e disciplina corporal. Obedecer a Deus não é apenas um processo mental, é um processo que exige esforço e disciplina corporal. Sabemos bem. Eis a razão pela qual o exercício físico nos ajuda a desenvolver disciplina em tantas outras áreas. Não é assim? Eu não faço exercício, eu fico desleixado, e não é só com a minha alimentação, não é só com o meu físico, é com tudo. Deus nos criou seres humanos inteiros, íntegros. Tudo o que acontece na sua mente afeta o seu coração e o seu corpo. Tudo o que acontece no seu corpo acomete, afeta a sua mente, o seu coração e tudo, e por aí vai. Não dividimos as coisas, mas sabemos que tudo é afetado. Tudo é afetado por tudo aquilo que acomete o nosso corpo. Quanto mais nós treinamos a nossa vontade para resistir ao pecado, mais nós crescemos na força do Senhor, experimentando as bênçãos da obediência por meio de nossos corpos fortificados e treinados para obedecer a Deus. E esse é o segundo ponto. Crescimento físico. Crescimento em estatura, em força diante do Senhor. O terceiro ponto é o nosso crescimento espiritual. O nosso relacionamento com Deus. Nossa maturidade em Cristo envolve crescer no favor de Deus, na graça de Deus. Portanto, meus irmãos, crescer em graça, olha só, crescer em graça envolve cultivar uma vida espiritual disciplinada também, mediante a oração, mediante a participação nos sacramentos também, mas principalmente a sua vida de oração e a sua meditação nas Escrituras. Você não vai crescer na graça de Deus se você não tiver vida de oração e não ler a sua Bíblia. Não vai. E de novo, você não vai parar onde você estava. É ladeira abaixo. É como dieta. O terceiro aspecto da nossa maturidade em Cristo envolve crescer no favor do Senhor, e esse crescimento em graça envolve cultivar uma vida espiritual disciplinada, mediante a oração e a meditação diária nas Escrituras. Não há outro caminho, meus irmãos. Essas disciplinas não são meras rotinas que nós inserimos no nosso dia a dia. Elas são as formas de buscar a graça de Deus com sinceridade. Você precisa da graça de Deus? E eu espero que você esteja ciente de que você precisa. Você tem as ferramentas. Você sabe por onde começar. Essas disciplinas não são meras rotinas, são formas de buscar a graça de Deus com sinceridade, permitindo que Ele nos transforme por meio da Sua palavra e por meio da Sua presença viva. Portanto, meus irmãos, se você reconhece que precisa crescer e amadurecer na fé, como todos nós precisamos, você precisa reconhecer também que isso não acontecerá sem meditação bíblica e sem oração constante. Cantamos o Salmo 1. Quão bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite.
E eu não estou dizendo com isso também, não sendo legalista, de que você é importante que faça. Mas isso não quer dizer que você precisa ler a sua Bíblia obrigatoriamente de dia e de noite, mas que você precisa meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Tá certo? Mas, como um encorajamento, leiam diariamente. Nós não temos desculpa. Não precisamos carregar a Bíblia debaixo do braço, para lá e para cá. E eu nunca conheci ninguém que tivesse uma desculpa legítima para não ler a sua Bíblia todos os dias. Se tiver alguém, vocês me apresentem. Essas disciplinas não são meras rotinas, são formas de buscar a graça de Deus que nós precisamos, com sinceridade, permitindo que Ele nos transforme por meio da sua palavra e da sua presença viva. O homem bem-aventurado medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ao mesmo tempo, sabemos bem que alguns de nós têm essa dificuldade em manter esse hábito. Portanto, eu os encorajo. Utilize todas as ferramentas possíveis para alcançar esse fim. Utilize todas as ferramentas possíveis e dentro dessas ferramentas está o seu irmão. Peça. Me liga todos os dias para saber se eu estou lendo a Bíblia. Que constrangedor vai ser você responder para o seu irmão que você não leu. Use os seus irmãos. Se o mero lembrete no celular não te constrange, use os seus irmãos. Aplicativos, alarmes, Bíblia em áudio, ótima ferramenta. Use e creia que a palavra de Deus não volta vazia. E que a palavra de Deus é eficaz, mesmo quando você, inteligentão, não entendeu alguma coisa que Deus falou. A palavra de Deus é eficaz e não depende de você. Aplicativos, alarmes, Bíblia em áudio, simplesmente faça. É sempre melhor o feito do que o perfeito que nunca é feito. Não é? O perfeito nunca é feito. Portanto, meus irmãos, peçam ajuda, recomendações, mas não viva como se você não precisasse da Bíblia. Não viva como se você não precisasse conversar com seu Deus. Leia a palavra de Deus, leia a sua Bíblia e ore ao Senhor e peça ajuda. Esse é o terceiro ponto, crescimento espiritual. E por fim, meus irmãos, o quarto ponto, a última área destacada por Lucas, é que Jesus crescia no favor dos homens. Jesus crescia em sabedoria, em força, em favor e graça diante de Deus, mas ele também crescia em graça e favor diante dos homens. Isso significa, em primeiro lugar e urgentemente, meus irmãos, que nós precisamos investir em relacionamentos que edificam. Precisamos investir em relacionamentos que edificam, não qualquer relacionamento. Assim, meus irmãos, recomendo enfaticamente que você encontre amigos, irmãos específicos com quem você possa crescer na sua caminhada espiritual. É muito bom estarmos todos juntos. É muito bom termos eventos nos quais estamos todos juntos. Mas a verdade é que quando estamos todos juntos, estamos todos juntos. Você não tem momento de intimidade com seu irmão. Assim eu recomendo enfaticamente que você encontre. E não só encontre, né? Encontre objetivamente irmãos, amigos específicos com os quais você possa crescer na sua caminhada espiritual. Não pessoas aleatórias a depender do momento, mas pessoas que vão caminhar com você ao longo de toda a sua vida. Irmãos específicos. Todos nós tendemos a ter grupos de amizade, grupos de afinidade.
pessoas com as quais nós nos relacionamos mais na vida da igreja. E não há nada de errado nisso. É totalmente natural. Assim, meus irmãos, identifiquem essas pessoas e tomem essa iniciativa. Reúnam-se, conversem sobre as suas leituras bíblicas, confessem os seus pecados, encorajem uns aos outros e fortaleçam-se mutuamente. É fundamental. Novamente, Jesus, ao longo de toda a sua vida, cresceu nesse aspecto também. Crescer na graça, em graça, diante dos homens, meus irmãos. Perdão. Não é apenas sobre ter bons relacionamentos, mas é sobre ser relacional. É sobre ser uma pessoa com a qual as pessoas gostam de se relacionar. Gostam de interagir no dia a dia. Crescer em graça diante dos homens não é apenas sobre ter bons relacionamentos, porque sempre vai ter gente que te suporta. Graças a Deus por isso. Mas é sobre ser relacional. É sobre ser uma pessoa com a qual as pessoas gostam de se relacionar e interagir no dia a dia. Jesus era assim. Jesus não era antissocial. E eu lamento lhes informar isso. Jesus não era antissocial. Parem para pensar. Jesus tinha 12 amigos. Próximos. Talvez esse seja o grande milagre. Jesus teve 12 amigos. E a gente tem dificuldade para ter? Nós temos dificuldade para ter no mínimo 1 ou 2. Um dos nossos erros, como reformados, é que nós somos ou pensamos ser ótimos em teologia e péssimos em relacionamento. E o pior é que nós realmente acreditamos que está tudo bem. Esse pessoal que não aguenta umas verdades. Isso acontece também, mas às vezes você está só sendo chato. O pior é que nós realmente acreditamos que está tudo bem, não é algo que nós precisemos mudar. No fim das contas, meus irmãos, a conclusão das pessoas ao nosso redor será que ou a nossa teologia não é tão boa assim como nós afirmamos. Vejam só. No fim das contas, a conclusão das pessoas ao nosso redor será que ou a nossa teologia não é assim tão boa quanto nós afirmamos, ou a realidade é que nós somos razoavelmente hipócritas nesse quesito. E eu tenho todas as razões para achar que é o segundo. Até hoje, nunca conheci um cristão antissocial que pudesse afirmar: eu não preciso de ninguém. Está tudo certo na minha vida. Não tenho erros a corrigir. Não tenho pontos cegos. Mais um exemplo que, se vocês conhecerem, por favor, me apresentem. Não conheço ninguém. E certamente nunca conhecerei. Se o próprio Cristo, para ser um humano perfeito, em todos os estágios da sua vida, precisou crescer no favor dos homens, no seu relacionamento com os homens, certamente você precisa também. Se o próprio Cristo, o Deus encarnado, para ser um ser humano perfeito, em todos os estágios da sua vida, precisou crescer no favor dos homens, a graça diante dos homens, certamente nós precisamos também. Portanto, meus irmãos, esforcemo-nos e cresçamos nos nossos relacionamentos, pois é dessa forma que nós veremos o nosso crescimento na graça de Deus
com o nosso próximo, e as pessoas ao redor verão o nosso crescimento e louvarão ao nosso Deus. Assim, meus irmãos, para concluir, a nossa salvação em Cristo é um processo de maturidade, é um processo de crescimento. Você não se converte e agora está tudo certo, não precisa fazer mais nada. Deus nos criou para maturidade. Não é certo, não é correto, não é santo permanecer do mesmo jeito que você era quando Cristo te encontrou. Esforcemo-nos e cresçamos nos nossos relacionamentos. A nossa salvação em Cristo é um processo de crescimento e maturidade. Jesus cresceu em 4 áreas específicas: sabedoria, força, favor para com Deus e para com os homens. Jesus cresceu mentalmente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. Ao aprender o que a palavra de Deus ensina como nosso dever e responsabilidade, nós adquirimos sabedoria. Ao exercer o domínio próprio, o domínio físico, sobre as nossas vontades, e ao sofrer na carne para obedecer à vontade de Deus, nós desenvolvemos a nossa força espiritual. Ao nos entregarmos às disciplinas espirituais da oração e da leitura das Escrituras, nós crescemos na graça de Deus. E por fim, ao nos unirmos aos nossos irmãos, para compartilhar a nossa caminhada com Deus, e nos tornando mais relacionais para abençoar esse mundo. É assim que nós crescemos, em graça e favor diante dos homens. Assim, que o Senhor nos ajude a crescer e amadurecer em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de cada junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a crescer e amadurecer. A reconhecer que como crianças, como filhos de Deus, Deus espera o nosso amadurecimento para a nossa santidade e para a glória do seu nome. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.